E aí, a gente começa? Jéssica? Oi, tô aqui. A gente começa. Acho que sim, né? Aqui são 11h03 no meu computador. É 11h05. 11h05? Uhum. Então vamos começar. Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Hoje teremos a apresentação do texto Como Trabalha um Psicanalista, né? Escrito por Alfredo Aldstein. Quem vai apresentar é o Tiago Oliveira. Ele vai fazer a apresentação, aí depois, como de costume, a gente abre para conversa. Tá bom? Com você, Tiago. Bom dia, gente. Antes de começar a apresentação, eu queria saber quem conseguiu ler o texto. É um texto extenso, que também é possível de ser acessado pelo YouTube, visto que ele foi um seminário oral, né, apresentado em setembro de 17, no Chile. Então, eu queria saber quem pôde ler o texto todo ou quem escolheu por assisti-lo na internet. Eu li, eu não assisti. Pedro conseguiu lê-lo também. Imagino que algumas pessoas conseguiram ler algumas partes, né? Talvez a primeira parte, a metade. Certo. Eu faço essa pergunta porque assistir ao texto tem diferenças muito significativas para além, né, de poder testemunhar a enunciação daquilo que está escrito, que já é por si só bastante interessante. Tem algumas diferenças importantes na quantidade de conteúdo que é dito e que é escrito. Visto que o escrito, né, muito provavelmente alguém estava ouvindo esse vídeo e fez alguns cortes dos momentos mais coloquiais, de alguns exemplos, e eles acham que são bastante significativos para que a gente possa pegar o elan daquilo que tenta ser veiculado por essa apresentação. Por conta da extensão desse texto, aí eu pergunto para o Gabriel se é possível isso. Eu pensei que talvez possa ser interessante que a gente vá até uma parte desse encontro, visto que boa parte das pessoas que estão aqui não conseguiram ler o texto ou assistir aos vídeos, que pode ser interessante passar de uma maneira um pouco mais detida por ele, por conta da metodologia que é apresentada nesse texto. As citações comparecem como algo muito significativo e importante, como vai ser explicitado, que a gente possa passar por elas e até uma parte, e talvez na semana que vem, fazer uma outra parte do texto, a parte final do texto. Será que é possível, Gabriel? Não sei. O que você acha, Jéssica? Porque a Jéssica apresentaria semana que vem, né? Eu acho que é possível, sim, a não ser que a gente troque, Gabriel. Em vez de você apresentar na próxima, eu tomaria o seu encontro. Tá bom. E o Tiago fica com o meu. Tá bom, pode ser então, Tiago. Legal. Acho que pode ser interessante a gente passar de uma maneira um pouco mais detida por esse texto. Bom, como eu disse, é um seminário, foi disponibilizado no Drive, né, em forma desse texto, mas também ele pode ser encontrado no YouTube, dividido em 4 partes. É só colocar o título lá e vai ver parte 1, 2, 3 e 4.
É um texto que se propõe, fundamentalmente, a realizar uma crítica ao que há pontos bastante importantes, né, fundamentais, da construção clínica psicanalítica, que é a associação livre, a atenção flutuante e o silêncio do analista. E, para isso, ele parte de duas perspectivas. A primeira é uma crítica do modelo teórico freudiano a partir da teoria de Lacan do significante, que apresenta daí, né, um modelo alternativo a partir da teoria de Lacan. E a segunda perspectiva é apresentar quais são as contradições que contém o próprio ensino do Freud. Contradições flagrantes que destituem, segundo o Alfredo, aquilo mesmo que ele diz e postula. Ele diz que não é uma crítica à psicanálise, mas uma oposição de modelos teóricos a partir das ideias prévias que sustentam esses conceitos, né? Que se avizinham, que entornam, que são desdobramentos desses três conceitos que ele problematiza. Ele afirma que não é possível simplesmente destituir a associação livre, a atenção flutuante, silêncio do analista, sem recorrer ao modo como eles foram construídos. Isso seria algo como uma crítica de pontos de vista, ou aquelas discussões de partido político ou religião, e que para realizar de forma consistente, ele precisaria retornar aos conceitos e articulações que avizinham esses outros conceitos. E é isso que ele faz, né? Ele inicia, logo no começo do texto, ele apresenta aquilo que é, para ele, o conceito de clínica psicanalítica, como algo associado a uma dúvida metódica, né? Estar disposto a questionar todos os conceitos psicanalíticos. E ele faz uma citação que ele tira da revista Ornicar, número 3, de 81. As citações eu vou lê-las em tradução livre. Então, perdoem o espanhol e a tradução livre, quem puder corrigir caso ache que seja necessário, fica à vontade. Ele diz, né, que a clínica psicanalítica consiste em voltar a questionar tudo que Freud disse. Assim eu a entendo. E assim eu ponho em prática em meu próprio blá, blá, blá. Né? Desse modo, ele convida o analista a uma radicalidade bastante contundente. Diz que com cada paciente, a partir de cada caso, é necessário questionar os conceitos fundamentais da psicanálise. O que é inconsciente, ego, eu, pai, enfim. E para que se possa realizar tais questionamentos, é necessário saber. Me parece que é a partir desse ponto que ele sustenta a proeminência dos estudos, diante daquilo que a gente chama de tripé, para que seja possível questionar a cada caso os cânones fundamentais da psicanálise, é necessário que se tenha domínio sobre eles. Né? E ele fala isso de outros modos nesse texto, como que a gente vai chegar em algum momento. Ele coloca uma pergunta que é bastante interessante, eu vou colocá-las a vocês também, vocês podem responder com a cabeça ou com as mãos, para quem está com o vídeo ligado. Vocês já sentiram culpa por falar demais em uma sessão?
Isso já aconteceu com alguém? Estou vendo bastante cabeça dizendo que sim. Eu posso dizer que da minha parte isso também já aconteceu. No começo da clínica. E ele disse sim, que isso já compareceu, e pelo que vi aqui, já compareceu a vocês também, é porque falar demais se apresenta como um pecado, como um interdito à clínica psicanalítica, que tem como prerrogativa o silêncio, ou a manutenção de um silêncio como manejo do caso, né? Ele segue falando sobre o mito da autoprodução, né? Como se a psicanálise surge da psicanálise, a clínica surge da clínica. Ele questiona, né, frontalmente esses postulados e sustenta esses questionamentos dizendo que os conceitos fundamentais utilizados por Freud já existiam ou foram criados contemporaneamente à existência de Freud, por outra pessoa. Para isso, ele oferece 15 exemplos em que ele apresenta os conceitos e quem o criou. É bem interessante, dá vontade de pesquisar um por um. Não vou falar um por um, né, porque a gente tem um tempo limitado. E ele diz que não, Freud não agiu de má fé nesse sentido, porque ele, inclusive, apresenta os nomes, né, os criadores desses conceitos, tirando a pulsão de morte, né, que foi formulada pela Sabina Spielheim, mas que ele não apresenta, não acredita a ela. Isso nas reuniões de quarta-feira, enfim, é possível chegar a isso. Existem alguns trabalhos que apresentam isso de maneira bastante definitiva, mas o último, o número 15, né, desses 15 que ele apresenta, é a associação livre e a atenção flutuante, que Freud atribui a Giovanni Morelli. Giovanni Morelli é um cara que nasce no início do século XIX, morre no final do século XIX. Não é possível acessar os livros dele, segundo o Alfredo. Eu fiz uma pesquisa e, de fato, não os encontrei nesses sites de busca mais que a gente conhece, mais estante virtual e tudo mais, mas que ele postula ou formula o que ele chama de paradigma indiciário venatório, né? E que esse é o modelo epistemológico que fica muito em voga a partir da década de 70 do século XIX, ou seja, 1870, e que serve como terreno epistemológico da onde brota a psicanálise. Bom, o que é, né? Esse paradigma indiciário venatório. Ele aproxima a ideia dos rastreadores e faz uma brincadeira com os filmes em que se procura alguém tá no deserto, nos Estados Unidos, eles estão atrás de uma caravana de ladrões que roubaram alguma coisa e encontram um velho índio sábio que, ao ver a pegada dos cavalos, a direção do vento, a textura da pegada, consegue dizer eram, sei lá, 30 pessoas, 15 foram por aqui, 12 foram por aqui, eles estão com pouca comida, estão com sede, um está morrendo, né? Ou seja, a partir de pouquíssimos indícios, é possível deduzir ou chegar, né, à resolução de um mistério.
a gente, na literatura e nos filmes, é algo muito parecido ou muito próximo com o que se vê com o Sherlock Holmes na resolução dos mistérios, em que ele entra na cena do crime e porque ele vê uma pegada que ninguém viu, uma folha dobrada de um jeito muito específico, o modo como a luz pisca, e isso junto produz a evidência de que foi, sei lá, o Coronel Mostarda com um candelabro na cozinha. Diz que é um perigo importante e que tem desdobramentos muito complicados na história da psicanálise. Ele usa um termo que é um termo que eu não havia escutado aqui no Brasil, ou dos colegas, não sei se vocês já escutaram, que é o olho clínico. Ele usa com uma naturalidade que parece que é algo muito usual na língua espanhola, no castelhano, que fala fulano ou fulana tem um olho clínico, que é essa capacidade de, diante de pequenos indícios da primeira entrevista ou dos primeiros encontros, já conseguir matar a charada ou reconhecer qual é o mistério. Como se fosse uma atribuição o Pedro tem esse fundo de olho clínico. Pois é. E ele fala do perigo de que essa é uma atribuição excepcional, que é relegada a poucas pessoas. O psicanalista, então, né, os grandes analistas, eles são dotados desse olho clínico. Como, por exemplo, é possível o ouvido absoluto, né? Que é uma condição orgânica que se nasce ou não com ele e que se pode reconhecer todas as notas e nomear todas as notas, né? Talento clínico, pois é, talento clínico talvez se aproxime dessa ideia de olho clínico como uma imanência daquela pessoa específica. E ele faz uma crítica, né? Fala do quanto isso pode ser perigoso, porque transforma o analista num sujeito excepcional. E a análise como aquilo que é relegada àqueles que têm esse dom, ou esse talento que nasce com eles. Um outro termo que eu acho que é comum para a gente, mais comum, desde que ter plantas em casa se transformou num símbolo da maturidade do jovem adulto, assim, a gente escuta bastante falar do dedo verde. Vocês já devem ter escutado falar do dedo verde. Aquela pessoa que tem um talento natural com as plantas. Ela não matou o cacto nem a samambaia, então ela detém isso, essa dádiva, esse dom, em detrimento daquela outra pessoa que, infelizmente, nasceu sem o dedo verde e suas plantas morrem. O fato de que cada planta tem uma necessidade nutricional, uma necessidade de luz, uma necessidade de água específica, que talvez o dedo verde ele tenha sido construído por estudos ou por experiência, né? Passa ao largo disso, porque, enfim, é uma atribuição natural e tal. E aí ele exemplifica, bom, ele dá exemplos de casos clínicos, ele fala dos casos clínicos de Freud. Quando você escuta um caso clínico, vocês possivelmente já passaram por essa experiência na leitura de casos clínicos ou em congressos, em que se escuta um caso clínico e diz, bom, com os elementos que aqui foram apresentados, não é possível chegar às conclusões que estão sendo apresentadas. Vocês já tiveram essa impressão? Lendo um caso ou escutando alguém falar sobre um caso? Bom, o cara falou isso, aquilo e chegou aqui, mas como que ele chega nisso daqui?
Não é possível estabelecer. Isso me parece um pouco mais comum do que seria interessante, né? Bom, e ele faz uma aproximação daí com o expert das artes pictóricas, que discute a atribuição dos quadros. E ele cita de Freud o Moisés de Michelangelo, que é de 1914, né? Os experts, as pessoas que olhavam para os quadros e diziam: esse quadro não é de fulano, esse quadro não é de ciclano, apesar de nos museus ou galerias estar sendo atribuídos a esses sujeitos, né? E como que esses experts realizam essa avaliação? Eles deixam de olhar para os elementos estruturais daquele quadro, e a gente pode escolher qualquer quadro. No caso, ele fala a Madonna de Michelangelo, que é uma mulher em Viena segurando um bebê, tá. Não se olha para o que o quadro representa, mas sim para os detalhes mais insignificantes. Aquilo que passaria desapercebido ao olhar ordinário, ao olhar comum, mas que se apresenta como elemento mais significativo para o reconhecimento da originalidade ou da farsa daquele quadro específico, né? Então, em vez de olhar para a mulher segurando um bebê com uma paisagem atrás, natural, a gente vai reparar no formato das folhas, para saber se aquelas folhas, ou na cor das folhas, correspondem ao período do ano em que o quadro é atribuído. Ou para a forma das unhas ou dos dedos corresponde às formas das unhas e dos dedos de Viena naquela época. Enfim, deixar de olhar para tudo para a parte que o quadro representa e se dedicar àquilo que seriam os detalhes insignificantes. Bom, esse método, né, ele está a serviço de reconhecer uma enganação, um encobrimento, uma delinquência. E Freud aproxima textualmente esse método do trabalho do psicanalista, que é aquele que precisa penetrar a partir dos detalhes insignificantes nas coisas secretas e escondidas. Como esses detalhes insignificantes compareceriam numa sessão de análise? Pedindo para que o paciente fale. É aquilo que foge do controle do copista. O copista, né, no caso dos quadros, ele vai copiar os elementos mais importantes que vão fazer com que alguém que olhe tome aquele quadro como original. Mas talvez ele não se atente ao formato dos dedos, à cor das folhas, ao formato das folhas, enfim, as dimensões mais significantes que delatariam para um especialista que se tratava de uma cópia e não do quadro original. O analista convidaria o sujeito à associação livre, para que ele pudesse dizer todas as coisas que passassem pela cabeça dele, do jeito que passa pela cabeça dele, e nos atentaríamos não à dimensão estrutural do discurso, ao conteúdo do que está sendo dito, mas aos detalhes insignificantes, para poder, a partir deles, extrair, penetrar, arrancar, descobrir o que está por trás daquele dito. Né? É interessante que o Morelli
ele publica todas essas formulações com o pseudônimo de Ivan Lermetiev. Ou seja, ele fala sobre o falseamento, apresentando um falseamento. E Freud, ele não assume a autoria de Moisés de Michelangelo, ele publica anonimamente e só reconhece que foi ele que fez 10 anos depois, né? Então é interessante que o jeito de pegar os enganadores é também os enganando, de certo modo, é isso que se apresenta, né? Bom, tem alguns exemplos que eu acho que são bastante ilustrativos disso que ele apresenta. Primeiro, o caso Dora, o primeiro sonho, a parte 2, e ele faz essa citação, né, do caso do sonho. Isso é Freud. Abre aspas. Acusações ao pai, culpado de sua doença. Com a bolsinha. Vocês lembram que a Dora carregava no pescoço uma bolsinha? Enureses depois do 6º ano. Um segredo que não queria deixar-se arrancar pelos médicos. Então ele fala de esses elementos. Acusações ao pai, culpado por sua doença. Uma bolsinha pendurada no pescoço. Enureses depois do 6º ano e um segredo que não quer deixar arrancar pelos médicos. E ele segue dizendo, considero estabelecido, sem dúvida, a prova indiciária da masturbação infantil. Quer dizer, ela tem um segredo, uma bolsinha pendurada, o pai, logo, o pai é culpado pelas doenças, pelas questões, pelos sintomas, logo, isso é uma prova inquestionável da masturbação infantil. Ele ri nesse momento, né, no vídeo, e trata como um delírio poder realizar uma assunção tão contundente a partir desses elementos. Outro exemplo. Não, vou pular esse exemplo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas é interessante que ele diz que muitos freudianos, né, os tratam como um papi e os sustentam como um deus, mas não trabalham o que está escrito como um texto. No outro exemplo que eu ia trazer, ele compara a posição do analista com de um juiz que precisa decidir sobre um crime cometido. E por muito tempo o psicanalista, e eventualmente até hoje, é requerido nesse lugar, né? Então, se a associação livre está em razão de descobrir os segredos que estão por trás do discurso, que vão sair a partir, que vão comparecer a partir do equívoco, ou dos detalhes insignificantes, a atenção flutuante opera em razão de arrancar, extrair, descobrir a verdade que está por trás do discurso do sujeito, né? Isso é interessante, que existe uma assunção de que há uma mentira. Isso faz ponte com a questão da verdade? Sim. Acho que muitas articulações são possíveis com o texto que foi trabalhado e a gente pode explorá-las. Por isso que eu sugeri, inclusive, que a gente fizesse pouco a pouco e uma apresentação um pouco mais detida do texto, que eu acho que tem algumas coisas que podem ser interessantes.
Mas então, a associação livre e a atenção flutuante como o modo de poder capturar esses detalhes insignificantes e, a partir deles, decifrar o crime à la Sherlock Holmes. Né? Na página 12 tem uma outra citação que ele diz: os dados marginais eram para Morelli reveladores, porque constituíam o momento em que o controle do artista, ligado à tradição cultural, cedia para dar lugar a características puramente individuais, que escapam sem que ele se dê conta. Vocês percebem a proximidade que isso tem com a ideia da associação livre? Mas adiante de qualquer... ele diz que é uma atividade inconsciente que possibilita a identificação do núcleo íntimo da individualidade do artista, a partir dos elementos que são subtraídos do controle da consciência. Esse termo, inclusive, atividade inconsciente, já era bastante utilizado muito antes do Freud começar a estudar a medicina, enfim, associado a essa maneira de reconhecer o falseamento e as obras verdadeiras, né? Bom, isso. Ele faz uma crítica direta a Foucault, né, que diz que o médico observa e o analista escuta, e essa escuta não é qualquer escuta, é uma escuta a partir dessa atenção específica, desse discurso específico. Ele vai falar bastante mais disso depois, mais para frente, de modo mais aprofundado. Mas que esse é o fundamento do olho clínico, ou do talento clínico, ou do dedo verde, né? Na brincadeira que a gente faz por aqui. Bom, dito isso, qual é a proposta de Lacan? Diante, né, disso que é identificado e criticado. O Alfredo diz que o modelo teórico de Lacan está fundado numa crítica a Freud. E no vídeo, ele faz uma digressão mais ou menos extensa que não comparece no texto, então só está no vídeo, que é como ler Lacan. E ele sugere que para ler Lacan é necessário que se tenha claro o problema, a questão que se investiga, que se tome o texto como uma rede conceitual, né? Que não é interessante lê-lo como literatura, né? De maneira corrida. E ele faz assim, de maneira corrida. Quase... ele não fala isso, né? Mas me parece que ele fala assim, evitem as leituras flutuantes, que é uma prerrogativa que eventualmente a gente escuta. Não queira entender tudo o que está sendo dito. Você pode começar de qualquer parte, não tem um lugar mais interessante, mais adequado para você começar a ler Lacan, e não se preocupe em entender nada. Em algum momento, algo vai emergir do texto, daquele texto, que o inconsciente vai entender, ou um outro termo que vai aparecer bastante aqui, algumas marcas vão ser produzidas em você, e a partir dessas marcas você vai poder operar clinicamente, ou você vai poder reconhecer em ato aquilo que foi lido, enfim, muitas coisas são
são escritas a partir disso, né? Então, ele propõe que se leia Lacan, sempre realizando perguntas ao texto, fazendo com que o texto responda a essas perguntas, que não se incorra nos estudos, na crítica que ele fez até agora, né? De outro modo, ele não explica desse modo, mas me parece que ele apresenta isso. Ele fala, inclusive, que ele não se atém aos detalhes. Aquele ponto e vírgula que poderia ser uma vírgula, mas é um ponto e vírgula, ou aquele termo específico, o neologismo que era assim e pode ser lido assado, que é uma prática relativamente comum em grupos de estudos, em alguns espaços. Imagino que vocês já devem ter testemunhado, passado por isso, momentos de leitura dos seminários ou dos escritos em que se debruça por, sei lá, 20, 30 minutos na mesma frase, querendo desambiguar ou abrir todos os significados possíveis. Tarará, tarará. Ele fala, bom, eu não leio Lacan assim. O que me interessa é tomar o texto como uma rede conceitual. Reconhecer quais são os termos que se repetem e por que eles se repetem. Né? Qual é a dimensão mais fundamental dessa transmissão? E não ficar atento aos detalhes insignificantes, né? Que é o que ele vinha criticando até agora. Isso não aparece no texto escrito, mas me pareceu interessante, aos propósitos do nosso seminário, poder falar sobre como ele propõe a aproximação com o texto, né? Bom, vou pular algumas coisas, falar o quanto é possível, que Freud ficou fissurado por Morelli na época em que era estudante, que ele lia todos os casos de falsificação e ia aos museus para ver os quadros e para ver elemento por elemento o que era falseado, o que não era, o que há todas as hipóteses, tarará, e que é possível saber disso. Isso também não está no texto. Porque a biblioteca do Freud é pública. Né? No Museu de Freud, você pode acessar todos os livros, inclusive tem alguns escaneados com as anotações que ele fazia e tal. E a biblioteca de Lacan não é pública, né? É guardada a 7 chaves. Fala, bom, a que função serve o obscurantismo nesse sentido? Por que a gente não pode saber, por exemplo, qual livro que ele utilizou para estudar topologia? Né, tem vários, qual foi o que ele estudou? Ele faz uma hipótese lá, mas, enfim, não, diz que não tem exatamente certeza sobre ela, enfim. Questiona também a terminologia que é atribuída, alguns sujeitos se atribuem ou atribuem para alguns textos, o freudo-lacanismo, né, como se fosse uma sequência em que um é um desdobramento ou uma consequência lógica do outro. Se pergunta, bom, será que é possível falar em freudo-lacanismo, visto que muitas coisas que são postuladas por Lacan estão ao avesso do que Freud disse? Enfim, coloca isso como questão, e eu coloco isso também como questão aqui. Será que é possível dizer freudo-lacanismo? É Freud, Lacan, Lacan, e por quê, né? Acho que ele dá algumas notícias nesse texto e nos outros também. E ele retorna e fala, bom, vamos voltar para o que interessa, e comete um ato falho, que é bastante interessante e que, claro, só pode ser também escutado no vídeo, que ele diz, ele queria dizer, vamos voltar a citas, mas ele diz, vamos voltar a cítricas, né? Fazendo uma conjunção entre citação, citas, e críticas. Ele fala cítricas, e oferece as cítricas ainda de lambuja,
um sabor, um odor mais ácido, que é o que parece que ele quer fazer mesmo com esse texto, nesse questionamento frontal a esses conceitos. E ele volta para essa citação. Gente, antes de continuar, vocês acham que está muito devagar o ritmo? Que a gente tem que acelerar um pouco mais, ou que pode ir indo assim, já que a gente vai ter 2, a gente pode falar, né, trocar desse modo, ou que a gente acelera um pouco mais? Não, tá bom, vai. Pra mim tá bom. Tá. Se acharem que está demorando muito, vocês falam, porque assim, é um texto que de fato é extenso e denso. Né? E a gente tem que fazer uma escolha. Se a gente vai bater no que está escrito, tipo tarefeiro, assim, ou se a gente vai trocar ideias sobre o que o cara está propondo, articular com as coisas que a gente já leu nesse seminário e todas as leituras que a gente já fez, enfim. Bom, ele volta às cítricas, né? Fala de algumas, e apresenta o paradoxo dos detalhes insignificantes. E traz uma outra coisa, que eu acho que vocês já devem também ter passado por isso. Quem já, em sua prática, passou por discussões de caso clínico em grupo. Vocês já passaram por isso? Supervisões em grupo, pode ser em instituição, ou pode ser quando algumas pessoas elegem o mesmo supervisor e tal. Acho que é uma experiência que é comum à maioria das pessoas aqui, e comparece algo que, assim, expõe-se o caso clínico, e alguém diz, me chamou a atenção que era uma quarta-feira. O outro diz, mas me chamou muito a atenção que o paciente ou a paciente atrasou 5 minutos. O outro diz, me chama a atenção, e começa uma chamação de atenção, né? É quase como se procurando qual é o detalhe insignificante, significante. Ele faz uma aproximação que é ficar jogando pedra para o alto para ver se derruba uma pomba. Essa metáfora, enfim, essa imagem me pareceu bastante significativa, porque é uma impressão que, de fato, ele conseguiu nomear uma impressão que eu já tive algumas vezes, né, imagino, talvez isso possa ter acontecido com vocês também, nessa busca do fato insignificante e significante, que dá notícias sobre o mistério do caso, né? Bom, vamos às citações. Antes disso, né? Por que será? Essa é uma pergunta para a gente. Eu vou ensaiar aqui algumas considerações. Que ele recorre tanto às citações. Né? Essa é uma pergunta que eu me fiz. O cara fica citando o texto inteiro. A que serve isso, né? Qual é a função que isso cumpre? Essa eleição cumpre para a transmissão. E me parece, ele diz em algum momento, que está relacionado ao rigor. É muito mais interessante, né, realizar citações do que ficar naquela coisa também que é canônica, de Lacan disse, Freud disse, que nos convida a uma relação quase eclesiástica com as escrituras psicanalíticas, né? Então, poder apresentar citações vem como rigor, mas também vem, não para dizer, e isso é bastante importante, a citação, ela não nos diz que Lacan tem razão. Né? Não são um instrumento de aproximação com a verdade. Se eu citei, logo é verdade. Se eu citei e localizei, texto tal, página tal, ano tal, então é uma
grande verdade. Imagina. O outro Lacan, né, que é o livro que ele escreveu, que vai ser lançado, acho que no fim do ano, aqui no Brasil e tal, tem 800 citações. Se fosse isso, o Alfredo estaria bem mais próximo, né, dos portões do paraíso depois dessa obra. E não me parece que é isso. Me parece que a partir das citações é possível extrair a fundamentação, a racionalidade, a lógica que sustenta essa ou aquela teoria. E essa é a parte mais interessante, né, desses estudos e da leitura, que a gente possa atingir esse... eu usar uma palavra que ele critica, mas eu vou dizer ela mesmo assim para a profundidade, que não é nada, não é profundo, é o contrário disso, né? Mas a lógica que organiza e orienta o pensamento, em última instância. Uma provocação, vale lembrar que as citações elas são escolhidas. Tem a obra de Lacan inteira e você não cita a obra de Lacan inteira, você escolhe as citações, né? E isso também oferece orientação para o argumento que você está apresentando. Eu lembro, eu tive um professor de estatística, além de psicologia e a trajetória na psicanálise, eu fiz também ciências sociais, me formei em ciências sociais. E a gente fazia sociais no IME, junto com o pessoal da matemática, da estatística, da matemática pura. Era um inferno, no começo da faculdade. E eu tinha um professor de estatística que dizia que estatística é um jeito de torturar os números para que eles possam dizer aquilo que a gente quer. Então, vale também pensar se assim a eleição das citações não pode ser um jeito, e eventualmente funciona como um jeito de torturar um texto, né? Ou um corpo teórico para que ele possa dizer o que a gente quer também. A citação ela não oferece estatuto de verdade ou veracidade, ela só nos possibilita adentrar de maneira mais consistente a lógica formal que sustenta o pensamento. Enfim, estou devaneando aqui, mas acho que é importante, achei que pode ser importante também falar sobre isso nesse momento. Muitas citações. Ele fala ele se pergunta como é possível que haja analista, fala sobre a função, que a análise é uma função, que só é possível de ser verificada depois que ela se realiza. Então, se existe a remissão ou o desdobramento de um sintoma em análise, que é possível dizer que houve analista e não que há analista, ele, né, vai um pouco nessa linha, e começa a fazer uma crítica à ideia de índices, de marcas para Freud, né? Eu acho que ele vai aprofundar isso bastante mais para frente. Tem uma questão de tradução que eu acho que é bastante significativa. Em espanhol, huellas é marca, mas huellas também se refere à pegada, à impressão e a impacto, rastro, e ele vai utilizar a mesma palavra, huellas, para se referir a todos esses sentidos. Através dos exemplos que ele vai usar. Não acho que são eleições fortuitas esses exemplos, por conta da homofonia. Em português, a gente fala pegada, impressão, marca, impacto. Lá, huellas, existe a impressão, por exemplo, mas huellas funciona como sinônimo. E ele faz um desdobramento homofônico assim, dessa palavra, nos exemplos que ele elege para falar sobre ela. Bom, essa é a primeira metade do texto. Ele abre para perguntas,
3 perguntas que eu acho que são interessantes, comparecem. Eu vou apresentar as perguntas e não as respostas. As respostas, elas são interessantes também, recomendo que as procurem, quem se interessar por elas, mas isso estenderia demais a apresentação, e eu acho que essas perguntas, elas dão notícias um pouco das impressões que essa apresentação produziu para os sujeitos que ali estavam testemunhando. A primeira apresenta um axioma, né? Ele fala: o silêncio do analista habilita a emergência do saber. É isso que diz a primeira pergunta, e o Alfredo discute isso um pouco, né, a partir desse axioma, o silêncio do analista habilita a emergência do saber. Que é possível articular com isso que foi dito. A segunda pergunta é super confusa, nem ele entende direito, é mal articulada. E a terceira diz novamente: voltando à clínica, sobre o silêncio do analista, há de se escutar muito para poder intervir, né? Então, parece que as pessoas que estavam testemunhando essa apresentação ficaram bastante tocadas pela questão específica do silêncio do analista. Ele faz algumas falas que são bastante contundentes a respeito do silêncio do analista, né? Enfim, que eu acho que a gente pode até pensar o quanto isso é pertinente ou não. Ele fala, por exemplo, que se o silêncio é operativo em análise, é possível colocar um surdo-mudo no lugar do analista. Deixa a pessoa falando, né? E o próprio discurso incide sobre o sujeito de modo a produzir diferenças. Essa é uma provocação que ele realiza que, assim, movimenta seus telespectadores e algumas outras, quando ele afirma que, bom, não é o silêncio, né, que possibilita a emergência do sujeito, que o analista pode ajudar na condução dessas questões, enfim. Sim, vamos até que hora, vocês acham? Bom, vamos seguir. Eu vou aí Oi. Diz. Acho que poderia ir até meio-dia e a gente abre para conversar, né? Tá. No meu aqui, falta 3 minutos. Uhum. E aí, agora, ele inaugura um outro ponto, que são as alternativas teóricas de Lacan. Né? Mas como você quer trabalhar mais um encontro, não poderia deixar essas para o semana que vem? Sim, acho que pode ser mais interessante. Inclusive, no fim, depois ele entra numa coisa super interessante sobre o rebus e os hieroglifos, do fim dessa parte, né? Tem algumas coisas interessantes que dá para apresentar. E sobre os hieroglifos, ele usa como exemplo a pedra da Roseta. E eu lembrei que eu tenho uma camiseta antiga que eu usei muito na vida, que é a pedra da Roseta estampada. E eu posso utilizar essa camiseta, eu posso mostrar assim para vocês, para mostrar as partes que ele... É uma camiseta laranja, marcada pelo tempo, mas que pode ajudar a pensar um pouco das coisas que ele apresenta. A gente pode ficar por aqui, então. No próximo encontro, a gente inaugura a partir das alternativas teóricas de Lacan. E aberto a considerações, questões. Obrigado, Thiago, muito boa essa apresentação. Acho que foi muito boa isso, você ir trazendo aos poucos, né? Que assim, acho que dá para acompanhar muito bem como ele foi organizando o pensamento, né? E apresentando o pensamento dele. Eu queria fazer um comentário, assim, o pessoal pode ir levantando a mão aí, né? Sobre essa parte metodológica, né? Que eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, me chamou a atenção o tanto que ele usa de citações, né? Me chamou a atenção também, né? Isso é algo comum, né, nas apresentações dele, nos livros dele. O outro Lacan, por exemplo, é isso que você falou, é infestada de citações, né, assim, tem 800 citações. Mas eu acho que tudo isso, né, assim, não vou nem fazer uma crítica nem uma defesa, mas eu acho que isso tem a ver com o método que ele escolheu
para construir tanto a leitura, né, quanto os textos dele, as falas dele. O que me chama a atenção, por exemplo, o método de leitura que ele usa para ler o texto do Freud me parece muito interessante. Pode concordar ou não com a leitura que ele faz, né? Mas eu achei muito interessante que ele vai tentando, né, situar a teoria desde o contexto cultural da época, né? Aí, contexto cultural, do contexto... ele tem a literatura, né? Tem a ciência, né? Tem diversos campos do saber. Eu acho muito interessante, eu achei interessante esse método dele, de que a teoria, o Freud não tirou da cartola, né? Não tirou a teoria psicanalítica, né? Ele vai demonstrando como ela vai sendo construída. Eu acho isso muito interessante, né? É um trabalho muito minucioso, né, que ele faz. Nossa, imagina, um trabalho muito minucioso que ele faz, de recuperar todos esses conceitos, todos esses autores, para questionar essa ideia de que a psicanálise surge da clínica. Então, eu achei muito interessante esse método dele. Eu acho interessante também o método que ele usa para ler o Lacan, que é um método... a gente pode chamar, eu acho que talvez seja um método estrutural, né? Não sei se você concorda com isso, mas parece um método estrutural que ele utiliza, né? Assim, ele vai tentando elencar os elementos que são mais importantes, mais decisivos, né? E vendo como eles funcionam ali em articulação no conjunto da obra do Lacan, né? É uma escolha metodológica, né? Que ele faz. E que eu acho que eu acho interessante, né? Mas estou falando isso por quê? Porque eu acho que uma coisa importante, né? Que eu acho que toca também no que a gente tem falado aqui no grupo, que eu acho que o método de leitura que você escolhe para ler o autor vai determinar a interpretação que você vai ter do autor. Então, assim, quando ele escolhe ler o Freud nessa chave, né, da suspeita, que eu acho interessante ele fazer essa contextualização, mas ele faz uma escolha de leitura, né? Ele decide ler o Freud por aí. E aí tudo que ele recupera do Freud de alguma maneira vai alimentando a argumentação dele, dizendo que o Freud trabalhava nessa direção da suspeita, de desconfiar do paciente, de pegar um traço e isso se tornar uma interpretação. Da mesma maneira, a forma como ele leu Lacan, né? Assim, porque dessa forma que ele leu Lacan, mais estrutural, articulando os conceitos mais elementares, tem coisas da obra que ficam de fora, né? Coisas, inclusive, que são importantes. Que ele quase como cria uma sistematização da obra, né? Assim, como se os conceitos... Ele vai pegar os conceitos e vão fazer eles funcionar, me parece, numa certa lógica, mais ou menos coerente, né? Porque você vê, aparece críticas ao Freud, mas não aparece críticas ao Lacan. Isso também é uma característica, me parece, da forma como ele se relaciona com o texto do Lacan. Não tem crítica, né? Me parece, assim. Não sei se alguém já leu algum texto dele criticando o Lacan, mas não tem crítica em relação ao Lacan. A crítica é sempre em direção ao Freud. É um método de leitura também. Porque não tem nada para criticar no Lacan? Lógico que tem, né? Mas ele opta por um método onde ele critica o Freud, ele supõe que o Lacan critica o Freud, que também é uma leitura, né? Tem a ver com o método dele. Mas me parece que, no geral, ele não critica o Lacan. É mais uma tentativa de articular os pensamentos do Lacan de uma forma coerente, defendendo que o Lacan produz uma subversão, que a subversão ainda não foi entendida, né? Dentro dos psicanalistas. Então, assim, essa é um pouco a minha visão do método dele. Eu queria, como você falou das citações, que também tem a ver com o método, né? Citações não são a verdade, né? Assim, né? Se dizer que Lacan falou tal coisa não significa que aquilo seria o encontro último ali da verdade do texto, do que o Lacan está dizendo. Eu queria saber, talvez, se você pudesse comentar um pouco assim, qual que é a tua interpretação, avaliação dessa dimensão metodológica que ele utiliza para construir o texto, os argumentos dele.
Quem? Tá. Eles estão falando que o Alfredo aqui, peraí. Então, ele faz algumas críticas, mas muito sutil e cuidadosa. Assim. Não são críticas contundentes, igual ele faz com Freud. Ele não questiona algo fundamental no Lacan, né? É um arremedo aqui, uma coisinha ali, né? Assim, não é uma crítica fundamental em relação ao Lacan. Eu não vejo ele fazendo uma crítica assim, de fundamento, né? Não me parece. Eu só queria te ouvir, Thiago. O que você acha? Então, antes de responder, eu acho que a Alana está com a mão levantada, ela pode dizer também, se alguém mais quiser fazer alguma coisa. Você prefere juntar? Aí, de repente são coisas que estão articuladas, enfim, aí a gente pode... Obrigada, então vai, Alana. Eu gosto muito do funcionamento. Thiago, gostei muito de te ouvir e queria entrar nessa conversa, assim, né, sobre gostei muito dessa parte que você falou das citações, né, que, bom, por mais que tenha... Eu descobri um termo recente que é citacionite, que é até uma inflamação, assim. Por mais que, bom, né, você esteja trazendo essa tua leitura, assim, de um excesso e tal, né, como que realmente, de fato, é ele que está fazendo a colagem, né, é ele que está juntando ali as citações e tal. Mas aí eu concordo com o Gabriel, né, que é uma escolha dele, acho que tentar fazer de uma forma, ainda que impossível, mais estrutural possível, assim, né? Impossível porque eu acho que, querendo ou não, vai ter a marca dele ali, né? Vai ter a pegada dele, de como que ele vai fazer a estrutura que ele acha do Lacan, né? Mas aí eu acho legal, por exemplo, a gente comparar com o Goldenberg, né? Que a escrita do Goldenberg, do Ricardo Goldenberg, é totalmente diferente, eu acho, assim. É muito interessante a gente comparar esses comentadores. E também acho que isso que o Gabriel fala, né, como que abre espaço, assim, que é um espaço que aqui na Poa São Paulo a gente está tentando construir, né, de tecer críticas ali onde, bom, né, a gente precisa questionar a teoria do Lacan hoje, botar para contextualizar. O Gabriel tem grupos aí, né, que está pensando para o segundo semestre, e que, embora o Alfredo ele não faça isso, porque, bom, ele é só uma pessoa, né, ele tem uma pesquisa mais na sociologia e tal, acho que tendo interesse com a formalização e tudo mais, estando fundamentado nisso, enfim, é um campo a ser construído, sabe? Então, acho muito interessante, assim, seus recortes. E acho que vou ficar por aqui. Mais alguém? Bom, vou começar respondendo, né, fazendo algumas considerações sobre essas duas questões, considerações. Primeiro que eu não acho que foi excessiva a quantidade de citações. Chama a atenção que, diante de outros leitores de Lacan e do próprio Lacan, a quantidade de citações é bastante mais elevada que o usual. Mas me parece que é um recurso metodológico mesmo e estilístico do Alfredo. E que é a eleição que ele realiza para apresentar essas ideias, esses conceitos. Não acho que seja um problema a quantidade de citações, mas me pareceu importante levantar questões sobre isso que é muito evidente nesse texto. Isso me pareceu, mais do que uma crítica, está em consonância com aquilo que ele propõe no começo do texto, de que sim, deve se criticar e deve se colocar em xeque, pelo menos, tudo aquilo que aparece como significativo, não como elemento isolado, mas como algo que compõe, dentro de uma rede, o sistema lógico e estrutural. E me parece que as citações
pro texto dele, compõe elemento bastante importante. Então, eu fiz essas considerações que me pareceram significativas e tal, mais para levantar e para provocar do que como, sei lá, a tentativa de explicitar um excesso ou algo desse tipo. Uma outra coisa, só um minuto, Gustavo. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, que tem a ver com isso que você falou da crítica, né, assim, que ele traz isso ele sustenta isso a partir do Lacan, né? Que o Do Descartes. psicanalista, não, do Descartes, e ele cita o Lacan também, dizendo que o Lacan fala isso, né, assim, que a gente tem que questionar todo o conceito, né, um a um, né, Sim. psicanalítico, inclusive na clínica, né? E é o que ele está fazendo no texto, criticando os conceitos, né, freudianos, né? Sim. Mas aí duas coisas que eu fiquei pensando, né, assim, perguntas mesmo assim. Então a gente teria que fazer isso com o Lacan também, né? Criticar cada conceito, um a um, conceito de sujeito, de inconsciente, de transferência, de imaginário, de simbólico, de real. A gente teria que fazer isso também, tal como ele está fazendo com o Freud. Assim, Me parece que é essa a proposta, né? É que, assim, despapizar Freud, despapizar Lacan. Né? Ele não necessariamente realiza esse empreendimento, mas me parece que fica aludido que, sim, pode ser interessante e necessário colocar em xeque os postulados mais fundamentais. A questão que se impõe é como fazer isso de maneira ética e consistente. Porque também sair falando por aí que isso e que aquilo não funciona é mais fácil do que sustentar o que se diz, né? Voltando às citações, me parece que é o modo, né, que ele elege para oferecer consistência para o texto dele. E nas críticas a Freud. E, de fato, ele é muito bem sucedido nesse empreendimento. Para além do que se concorde ou discorde do texto em si, ele tem uma lógica interna que é bastante amarrada e contundente. Acho que isso, independente do leitor e do tamanho da crítica possível, a questão da lógica interna, do modo como o texto é formulado, como as ideias são articuladas, acho que poucas pessoas diriam que é mal realizado, é um empreendimento fracassado. Parece que ele usa citações nesse sentido, e me parece que sim. É interessante e necessário colocar também Lacan em xeque nessa história. Então, aí a segunda pergunta que para mim me surgiu disso, assim, que eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente sempre fica entre a cruz e a espada, assim, né? Que é né, de tornar dogma ou canônico certos conceitos, as ideias de um autor, né, e se tornar inquestionáveis. Mas também eu fico pensando por um outro lado, que é a crítica incontrolável, assim, né, que assim, tudo se critica, né, e também não se cria um solo, não se cria uma base, né? Porque tudo se torna criticável, né? Então, assim, se tudo é criticável, então tudo vai então nada vai se ser estabelecido, né? Sim. Mas eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, eu acho que a crítica leva a uma certa criação de um solo, né? Assim, para ser criticado de novo, né? Assim, eu entendo essa dialética, né? Mas mas me parece algo delicado, né? Eu diria a partir do princípio do texto, né? Que ele fala assim: eu vou pegar os conceitos que se avizinham, que se aproximam, que constituem esses três que eu quero debater, para poder fundamentar, para poder oferecer consistência lógica e teórica para isso que eu estou dizendo. Senão vira fla-flu, vira questão política, aí vira crítica pela crítica, aí é qualquer coisa.
né? Aham. Me parece que o que ele diz é que sim, todas as coisas são criticáveis, mas é que é importante ter consistência nessas críticas. Aham. E, bom, você vai querer criticar esse ou aquele conceito, vai se debruçar nesse Uhum. empreendimento, beleza, fica à vontade, mas faça isso de modo consistente e ético. Esse é o desafio, né? Muitas coisas do que Lacan postulou ainda não foram possíveis de serem criticadas desse modo, me parece. Né? E não é que também a gente tem que sair no empreendimento crítico absoluto, assim. A ideia é sair criticando, enfim, não é exatamente isso. Mas sim, acho que as coisas, os conceitos, as teorias, elas são submetíveis a esse processo, mas não de qualquer modo. Né? Beleza. Gustavo. Boa tarde, gente. Obrigado, Thiago, pela sua exposição, por ser tão detalhista assim, né? Então, para fazer essa transmissão para a gente. Eu fiquei preso na pergunta que estava lá, na verdade, na resposta à pergunta, que você disse que não ia responder. A terceira pergunta. Antes disso, eu li um texto de um colega da Polo, de São Paulo, também, do Hudson, que fala um pouco sobre esse paradigma indiciário e de uma possibilidade de mudança de chave de leitura a partir da noção de decifração, etc. Eu vou colocar lá no grupo depois, no grupo do WhatsApp. Mas sim, a pergunta aqui é, voltando à clínica, com respeito ao silêncio do analista, tem-se que escutar muito para poder intervir. E a resposta é: penso que não se trata de escutar nada, se trata de ler. De fato, somos escutados todo dia. Essa parte que me interessa. A psicanálise nem sequer tem a ver com a palavra. Isso é Freud. Achei essa afirmação muito contundente, muito forte. Até porque a gente tem aqueles problemas, a gente está lendo Função em Campo, tem até questões de tradução para a gente pensar de que palavra o Alfredo se trataria aqui. O que estamos falando de palavra? Tradução de Parole tem a ver, inclusive, com fala. Não, essa palavra aqui seria o mot, no francês. Mas o Lacan usa materialismo. Por que a gente... É só isso que me chamou a atenção também. Esse foi um dia de chamadas de atenção, né? Me chamou a atenção nesse ponto. Só que ele está falando também de associação livre de atenção flutuante. E aí, lá na frente, ele diz: a palavra pode estar do lado do paciente, o significante não. Ele diz, né, que não é com a palavra, porque em Lacan tem a ver com o significante. E o significante deve ser lido, ou tem que se ler, não escutá-lo. E lá na frente ele diz: a palavra pode estar do lado do paciente, o significante não. Talvez aí um pequeno indício também do porquê essa atenção flutuante, esperar que algo emerja do paciente, se compromete, na medida em que, na verdade, o que vai emergir é uma interpretação que o analista produz em conjunto, ou de que o sujeito ali não é mais aquele paciente, mas um produto de uma relação, vamos dizer assim, analista-analisante, né? Isso é o que a Paula pensa para a noção de sujeito. E aí chama atenção, porque sai desse lugar, então vai vir dali. Não vai vir dali. Porque se vier dali, eu posso escutar o detalhe do detalhe que veio dali. Mas se vem de uma interpretação, de uma ordenação significante, enfim, o detalhe faz parte do que advém dessa própria ordenação, né? Dessa própria articulação. Então, enfim, só algo que me despertou aqui para trazer. Pedro, só para, assim, antes de você falar, só alguma consideração em relação ao que o Gustavo diz, esse parece que é o cerne, um dos, né, desse texto, quer dizer que o analista não escuta, ele lê. E ele vai sustentar essa formulação
de maneira bastante consistente na segunda parte. E vai utilizar a ideia da decifração. Por isso que ele convida o rebus, os hieroglifos. Eu acho que isso vai ficar mais evidente no nosso próximo encontro. Mas uma das ideias centrais... Esse texto pode ser lido de várias formas, né? Uma forma de ler esse texto é assim, o que diz Freud, faz 2 colunas, o que diz Freud, o que diz Lacan. Né? E ele diria que o analista que escuta é freudiano. E aí é diante da escuta que a associação livre e a atenção flutuante podem ter alguma articulação. Diante da leitura, que é o que ele propõe, como trabalha um analista a partir das prerrogativas que ele lê, que são as prerrogativas lacanianas, o analista lê. E tem desculpa, por favor. Não, e tem o como ler. Né? Ele vai dizer, tá bom, se lê, mas o que se lê e como se lê? A primeira questão é qual o papel da repetição nessa história. A diferença entre repetição e memória, como que a repetição pode ser identificada na cadeia significante. Enfim, o que significa que a repetição não é repetição de termos. Essa é uma coisa que é interessante também, né? A gente ouve eventualmente falar, nossa, compareceram muitas vezes nessa sessão a palavra livro. Isso não significa absolutamente nada. Enfim, são desdobramentos que vão vir, acho que no nosso próximo encontro, que é o que o analista lê, como ele identifica o que lê e o que ele faz com isso que lê, que não é escutar, segundo o que ele sustenta. Você acha que isso impactaria, de algum modo, na possibilidade de uma psicanálise que não trabalhe com a verbalização oral? Ou não tem desdobramentos disso? Essa é uma boa pergunta, né? Será a psicanálise trabalha com significantes. Né? Oralizar é idêntico a significante? Emissão de palavra vocal é idêntico a significante? Talvez essa pergunta possa ser um caminho para pensar a resposta. Mas vamos lá, Pedro. Oi, vocês me escutam? Sim. É interessante, né? O Gustavo estava falando e já estava passando aqui na cabeça essa questão da leitura, né? Esses dias, quando eu fui ler no texto, né? E esses dias eu estava lendo um outro texto do Zizek, que ele falava, né? Que toda leitura, né? A partir de um determinado ponto de vista que a gente assume é parcial, né? E a verdade só pode partir daí, né? E eu acho interessante essa questão, né? Porque tem tanto ecos no sentido da prática, né, mas como no exercício da leitura do texto, né, de como ele vai traçando esse caminho, né, de falar que o texto, né, de uma análise, mas também esse texto que é produzido pelo psicanalista na medida que ele lê a teoria, né, é um texto em articulação, né, então o que vai ser assumido em um texto ou em outro vai produzir justamente esse efeito, né, de um recorte específico, né, e de um ponto de vista parcial sobre esse texto que está dado ali, né, e que não vai ser toda a verdade, né, vai ser só um fragmento daquilo dali que você pode alcançar por um efeito de leitura mesmo, né. Enfim, era só esse comentário aqui que passou, assim, pela cabeça. Legal. Acho que alguém mais levantou. O Wanderson. Eu acho que o Wanderson pode fazer a pergunta, o comentário, aí o Thiago comenta e a gente encerra. O que você acha? Sim. Beleza. Boa tarde. Vou ser rápido. Talvez essa parte aí, Gustavo, faltou o Alfredo trazer algumas citações no próprio Lacan. O Lacan também comenta disso várias vezes. Eu acho que talvez o pico... Desculpa, Wanderson, disse o quê? Dessa parte aí sobre não trabalhar com a palavra. Talvez o pique seja exatamente essa tentativa, assim, porque, sei lá, se está numa apresentação ou num texto, né, e é citado lá ou é falado o falo, ou então objeto A.
já está convencionalmente entendido, aceito por todos, que se trata daquela definição. Porque senão a gente volta de novo, né, tendo que colocar a citação para poder fundamentar e fica infinitamente nisso assim. Né? Eu acho que esse é talvez o pique, tentando um pouco encurtar os caminhos, sabe? Porque senão não tem como fugir. A gente vai achar que a gente está tirando isso tudo da nossa cabeça, sustentando uma série de teses, é muito problemático, assim. Ou falando que no ensino tal só está isso, né? E não uma série de coisas. A outra, esse trabalho que o Alfredo faz, esse empreendimento, como vocês usaram aí a palavra, pô, o cara faz isso há 30 anos, né? Então, assim, não me lembro de alguém fazer esse trabalho de forma, pelo menos, tão sistemática, né, consistente, tudo, no sentido da desambiguação. Então, claro, né, realmente ele carece, aí, como o Gabriel falou, de mais críticas ao ensino do Lacan, que tem várias a se fazer, né, várias coisas a se modificar e coisas até de dispensar mesmo, assim, né, sobretudo do contemporâneo, né, na minha leitura, tá? E a outra, assim, você também vai usando essa série de citações, a maioria dos livros dele usa muito, muito, muito. Até que ponto também é a pouca leitura que nós temos do ensino, entende? Por preguiça, por querer, às vezes, a coisa mais resumida, né, e tal. Aí é também a nossa postura de leitor, né? De acompanhar um debate tão, às vezes, tão difícil, né, sofisticado até, que às vezes ele faz, assim. O que eu pensei que também, Gabriel, talvez os dois livros de estruturas clínicas, cara, sejam um passo a mais, sabe? Tanto também da carência do campo, no sentido ali, né, diagnóstico, né, direção de tratamento, coisas desse tipo, né, já que outras escolas também utilizam-se de outras nomenclaturas, assim, né, igual a escola brasileira que tem a psicopatologia lacaniana 1 e 2 e tal, mas talvez seja um passo a mais, né, que ele tentou dar. Mas sim, eu estava puxando aqui na memória, assim, eu não me lembro mesmo de uma crítica tão forte do Alfredo ao Lacan, com fundamento mesmo, assim, não há mesmo, pelo menos não me lembrei, né, não vi nada fresco, assim, vou até depois pegar as minhas anotações ali, ver se eu acho alguma coisa. Uhum. Mas é só nesse sentido, assim mesmo, mas valeu. Legal. Toda a questão da crítica e das citações, né, como eu já disse, acho que vou me repetir, o Alfredo talvez não se disponha a criticar Lacan, porque assim, ele tem limite, o esforço, ele já faz bastante coisa, mas isso não inviabiliza que nós o façamos, né? Claro, se tiver consistência e ética. E, inclusive, críticas ao Alfredo também, caso elas compareçam. No nosso próximo encontro, eu vou levantar uma questão que me pareceu, enfim, para botar para discutir por aqui. E eu acho que é importante que a gente não tome a crítica como uma ofensa ou como um atentado contra um corpo teórico. Sei que isso pode parecer óbvio ou redundante, mas são questionamentos que fazem o campo andar. Seja para desconstruir as críticas e dizer, bom, parece que elas são menos consistentes do que pareceram, seja para poder oferecer desdobramentos que podem ser interessantes. Isso não desconstrói ou invalida o que foi escrito anteriormente, né? Mesmo que a crítica se mostre importante, em nenhum momento do texto, e isso é muito claro, o Alfredo destitui a importância do Freud, ou a importância do que ele escreveu, apesar de criticá-lo o tempo todo. Né? Então, acho que a gente pode ter menos dedos com as críticas, assim, e utilizá-la como o que parece, né? No começo do texto, ele fala como metodologia da psicanálise, como instrumento para fazer o campo andar. Então, acho que pode ser interessante criticar Lacan, Alfredo e todos os outros que parecerem passíveis delas, né?
Bom, gente, acho que é isso por hoje. Valeu pelas perguntas, pelas interlocuções. A semana que vem, enfim, eu acho que algumas das questões que foram aqui apresentadas, elas vão ser debatidas, discutidas novamente com novos elementos. Recomendo a escuta dessa apresentação. A leitura também é muito interessante, mas a escuta, a enunciação, o entusiasmo que o Alfredo apresenta algumas coisas, dá algumas notícias que são também interessantes, e que a gente pode, inclusive, pensar que né, as questões entre enunciado e enunciação, na transmissão da psicanálise, me pareceu um ponto que, por ter um texto escrito e um texto falado, pode ser interessante, se a gente achar interessante, enfim. Mas é isso. Então, tá bom. Obrigado, Thiago, pela sua apresentação. Semana que vem a gente continua. Obrigado, pessoal. E então, até semana que vem. Até, gente. Tchau.